Você provavelmente já ouviu que alguém estava com tanto calor que parecia que estava na menopausa. Pois é, assim como todo ser humano, as mulheres também passam por diversas fases e ciclos durante toda a vida, e um deles é o famoso e talvez temido ciclo da menopausa. As famosas ondas de calor, que geralmente afetam a faixa etária de mulheres entre 45 e 55 anos, e olha, acompanha outros sintomas também, que acabam indicando o início de um novo ciclo no organismo dessa mulher. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe a médica ginecologista Ana Paula Beck, uma conversa sobre menopausa. Quais são os sintomas da menopausa? Mulheres com menos de 40 anos podem presenciar a menopausa? Quais os devidos tratamentos para esse novo ciclo? Fique ligado que o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. O check-up de hoje fala sobre menopausa. O ciclo da menopausa vai além de ondas de calor durante o dia ou ainda pela noite. Essa fase traz diversos sintomas, como aumento de peso, cansaço muscular, além de mexer também com o psicológico da mulher, alterando seu humor e até agravando a sua ansiedade. A menopausa precoce, que geralmente acontece na média dos 40 anos de idade, é também uma preocupação que afeta a qualidade de vida de muitas mulheres. Para se ter uma ideia, segundo os dados do IBGE, 30 milhões de mulheres estão vivendo no período entre climatério e menopausa e têm sua qualidade de vida comprometida. Isso corresponde a quase 8% da população feminina. Seja mais do que bem-vinda, Ana Paula. Obrigado o convite. Obrigado o convite para falar sobre menopausa, que é um assunto tão importante para a gente, da saúde da mulher. As mulheres agradecem. O fim do ciclo reprodutivo fala de duas situações: climatério e menopausa. Qual a diferença entre as duas e de que maneira elas se aproximam? A menopausa é um marco, é a última menstruação. A gente considera, depois de 1 ano da última menstruação, que essa paciente está na menopausa. E o climatério são os anos que circundam antes e o depois desse ponto, né, desse marco. Em geral, 5 a 8 anos antes e 5 a 8 anos depois, que são quando a gente tem todos os sintomas muito característicos. É muito comum a gente misturar e falar tudo menopausa, né? A paciente está na menopausa, mas a gente usa climatério, perimenopausa, para determinar esse tempo de sintomas antes e depois. Acho que o primeiro contato que qualquer jovem tem, mesmo médico, com esses termos, acontece na sua própria casa, com a mãe, com a avó. E hoje a gente vê todo um contexto da mulher inserida no campo de trabalho, algumas optando, inclusive, em ter filhos mais tarde. Nós vamos até falar alguma coisa sobre endometriose. Mas eu queria saber se essa mudança ela também afeta a ocorrência da menopausa. Ela pode, de certa forma, ser retardada, ela pode acontecer precocemente. Como é que você pode descrever esse cenário dos tempos e momentos? Infelizmente, a gente não consegue atrasar a menopausa. A gente ainda gostaria de ter essa situação, mas a gente ainda não tem. A menopausa precoce ela existe, né, que é quando essa situação, a parada da menstruação, acontece antes dos 40 anos. E isso acontece em 1% das situações. As mulheres, sim, hoje em dia elas falam mais sobre isso. A gente estava falando como elas têm abordado mais o assunto de menopausa, porque é um assunto que as mulheres hoje estão no mercado de trabalho, hoje elas falam com as amigas, elas estão mais ativas, saudáveis e querem também cuidar da vida, da saúde, e a menopausa muitas vezes tem alguns sintomas que interferem nisso, e para isso que a gente tem abordado mais o assunto. E quais são esses sintomas e particularmente sobre o sentido psicológico? Existe algo que a gente possa utilizar como a descrição de um perfil? Isso vem associado à depressão, ansiedade, ou isso nada tem a ver? Tem muita relação com ansiedade, depressão, uma irritabilidade muito grande. Tem muita mulher que fala, eu não me reconheço mais. Essa é uma fala muito comum do consultório. Eu já não me reconheço, doutora. Eu era uma pessoa calma, eu vinha,
eu fazia, eu trabalhava, isso está interferindo na minha vida pessoal, está interferindo no meu trabalho, porque eu conversava, agora qualquer coisinha eu me irrito, isso traz uma ansiedade, porque aí a pessoa acha que por qualquer coisa vai perder o controle, então ela vai ficando mais ansiosa e depressiva, né? A depressão também é um sintoma muito comum da menopausa. Isso está sempre muito, muito conhecida essa correlação. Tem ainda outros, né? Por exemplo, o sono inquieto, né? A gente tem uma insônia por conta dos calores noturnos, e isso traz o quê? Essa névoa mental, que a gente chama hoje. A névoa mental, a paciente tem o quê? Ela tem uma perda das palavras, ela perde algumas capacidades. Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de fazer conta de matemática, que ela começa a sentir essa perda dessa capacidade cognitiva. E isso está relacionado também à menopausa. Então a gente começa a entender hoje nessa névoa, essa incapacidade até de tomada de decisão. Isso, de certa maneira, quer dizer, dentro de um grau de conscientização, a pessoa percebe isso, o que corrobora, na verdade, para uma piora, né, do entendimento daquele momento, né? Então, quando a gente fala que aqueles que convivem com uma mulher numa fase de menopausa têm que ter uma certa compreensão em relação ao momento, é uma afirmação correta. Ah, com certeza, né? A gente conversa com elas e muitas vezes eu falo: traz seu marido. Traz o marido na consulta, que eu vou conversar com ele, eu vou explicar como acontece, o que acontece com os hormônios, porque eles descem, a falência ovariana, e aí ele vai se sentir, né, o marido, às vezes o filho, ou quem estiver ao redor daquela pessoa, para ele se sentir mais capaz de entender e apoiar. Né? Porque a gente precisa do quê? Do apoio, do entendimento, e aí muitas vezes o tratamento, ele ele é sutil às vezes, né? E até que vai acertar esse tratamento, a gente precisa que eles tenham compreensão. Você falou de algo que para mim parece muito importante na medicina atual, né? O envolvimento da família no acompanhamento das doenças, né? Os desdobramentos dentro do entorno daqueles com quem você convive, né? Mas, por outro lado, claro, a gente recai na raiz da discussão da saúde, que é justamente a genética. A genética interfere na questão da menopausa, de que forma? E você enxerga no futuro alguma interferência de natureza genética que possa mudar a questão da menopausa a ponto de justamente poder prolongar o período menstrual? A gente tem sim uma relação genética, tanto que a idade da menopausa da mãe, ela é um indício da menopausa da pessoa. Então a gente sempre pergunta com que idade a sua mãe entrou na menopausa, suas irmãs, que é para a gente já entender se de fato ela tem ou não, os sintomas estão próximos, então a gente sabe. E se aquela família é uma família que sofre muito com os sintomas, em geral, ela é uma candidata a ter os mesmos sintomas. Então, essa é uma genética, né, que a gente sabe que está relacionada. Ainda tem alguns estudos sendo feitos com relação ao que a gente pode fazer, mas ainda são sem sucesso. Para retardar, né? A gente tem muito estudo com tratamento, mas para retardar assim, sem tratamento ainda não temos. Eu falei há pouco sobre a endometriose, falei sobre as mulheres tomando pílulas, né, adiantando o seu período de reprodução e, logicamente, toda uma repercussão dentro do perfil do surgimento da própria endometriose. A mulher que tem ou teve endometriose, ela tem uma interferência no tempo para o qual a menopausa irá acontecer ou não existe correlação nenhuma? As mulheres que têm endometriose, na menopausa, elas se beneficiam da menopausa, porque elas teoricamente melhoram os sintomas. No entanto, elas também têm a contraindicação relativa de usar o uso do hormônio, porque elas voltam a ter dor e os incômodos da endometriose. Nesse caso, elas têm que fazer esse balanço entre os sintomas da menopausa e os sintomas da endometriose. O que de fato elas, né, vão conseguir
adequar nesse momento e o que vai ser mais desafiador, as dores da endometriose ou os sintomas da menopausa. Então, elas continuam sofrendo por conta da endometriose ainda na menopausa. Quer dizer, o fato de você chegar à menopausa significa que vai melhorar a sintomatologia da endometriose. Entretanto, a reposição hormonal que você usaria na menopausa faz com que reacendam os sinais, os sintomas da endometriose. É isso. Mas eu acho que não tem alguém na face da Terra que nos escuta sobre os calores, né? Você explicaria para a gente o que são esses calores e há o que fazer no sentido de amenizar? Sim. Iniciando pela parte final, tem o que fazer. Hoje a gente já tem várias medicações para tratar os calores. E o porquê que a gente tem esses calores e esse famoso calorão das mulheres, né? Os famosos fogachos. A gente tem a queda do estrógeno, que é o principal hormônio que cai na menopausa. O estrógeno, ele regula a temperatura corporal. Então, a primeira coisa é a gente perde um pouco do controle da temperatura corporal. A segundo, o estrógeno atua também no hipotálamo. E com isso a gente perde uma segunda forma de controlar os calores, ou a temperatura corporal, que é central. E isso, aí quando o corpo sente o calor, a gente não consegue fazer esse controle adequadamente. Então ela sente um calor ainda maior. E aí, por isso, a gente tem os famosos calores da menopausa. E quais são os outros sintomas que alguém que passa pela menopausa acaba tendo? A gente hoje já sabe mais de 100 sintomas, né? Os principais sintomas, além de irritabilidade, insônia, a perda dessa capacidade cognitiva, a névoa, hoje em dia uma das principais mais faladas é essa névoa mental, essa perda, né, de capacidade cognitiva. Que é outra queixa? Secura vaginal, secura da boca, secura dos olhos. Então isso também é uma queixa bem importante. Mas hoje a gente sabe perda da propriocepção do corpo. Sabe adolescente que não sabe muito bem o seu tamanho do seu corpo? Na menopausa isso também acontece. Então a pessoa tropeça mais, a pessoa esbarra nas coisas, a pessoa parece mais atrapalhada por causa disso. E vários sintomas, formigamento, tem vários sintomas que a gente pode dizer que são da menopausa. Eu posso dizer que a pandemia foi um cenário aí bastante importante para a quebra de alguns preconceitos, né? Por conta da pandemia, nós começamos a falar de depressão, falar de ansiedade. E quando chega na menopausa, a mulher tem, na verdade, muitos sintomas de natureza psicológica. Como é que você lida com o seu dia a dia com as pessoas que te procuram em menopausa? Como é que é feito esse apoio? E quanto você sente que as famílias são empáticas no sentido de dar suporte para a mulher que está ultrapassando o período da menopausa? Esse é um ponto muito importante, né, para a gente entender a menopausa, entender a principal queixa que aquela paciente nos traz, porque, eventualmente, o tratamento não é hormônio, é um antidepressivo. A gente começa muitas vezes com encaminhamento para um colega da saúde mental para tratar. E até a gente soube, né, que os antidepressivos também diminuem os calores. Então, eles têm uma duplação. E isso ajuda, primeiro, se o sintoma for essa principal depressão, ansiedade, irritabilidade. O principal sintoma, que é quando a gente conversa na consulta da menopausa, a gente, sabendo que são tantos os sintomas, a gente tenta identificar qual o sintoma predominante para saber como a gente vai iniciar o tratamento. E se o principal sintoma for depressão, ansiedade, a gente primeiro tenta fazer essa consulta com o colega, né, do psicólogo, psiquiatra, da saúde mental, para a gente iniciar primeiro com tratamento para isso, e depois a gente vê o quanto ainda precisa ou não, né, de reposição hormonal. Para quem lida no dia a dia, as pessoas hoje não falam só em viver mais. As pessoas querem viver mais, mas elas querem viver melhor, com qualidade de vida. E aí eu queria entrar num aspecto que eu acho que é muito importante. Reposição hormonal.
A reposição hormonal ajuda para que as pessoas se sintam com mais qualidade de vida? Quando é indicado, quando não é indicado? Você é muito propositiva na indicação da reposição hormonal? A reposição hormonal, ela é e ajuda sim a qualidade de vida, então hoje eu sou muito mais propositiva. Ela não é para todo mundo, então é só para quem pode, para quem quer, né? E eventualmente a gente conversa na consulta, né, iniciando novamente, né? Qual a queixa, qual o momento, e aí a gente vai. Mas eu considero, se a paciente não tem contraindicação, uma ótima opção, porque tem várias melhorias, né? São só os sintomas, mas a gente hoje sabe que a perda da massa óssea, a perda da massa muscular, saúde cardiovascular, isso tudo tem benefício com o uso da reposição hormonal. Essa é a Rita Caramel, uma paciente da doutora Ana Paula Beck, que conta pra gente como foi superar os sintomas físicos e psicológicos durante a menopausa que atrapalhavam a sua rotina e qualidade de vida. Eu tinha muita tensão assim emocional no período pré-menstrual, né, que é o chamado de TPM. Cheguei a fazer algumas tentativas de tratamento, mas os médicos assim, eles falam, é uma fase natural da mulher, tipo assim, como se fosse uma condenação, você tem que passar por aquilo, né? Então eles entravam muito assim com fitoterápicos. Eu tentei valeriana, mas eu tive problema de dor de cabeça. Depois a médica tentou com citralina, eu não me adaptei, tive problemas no trabalho, eu não conseguia tomar decisões, eu ficava com a cabeça atrapalhada. E depois de um certo tempo eu comecei a tomar prímula, óleo de prímula, que eu me adaptei por um certo tempo. Aí ele diminuiu um pouco as ondas de calor e eu achava que estava atuando um pouco na questão do humor, né? Fiquei um tempo, mas também foi assim, provisório, né? Depois, quando veio o período da menopausa mesmo, aí isso se intensificou muito. Então a minha dificuldade era essa, eram as reações muito exageradas, né? Você já começa a não se reconhecer muito. A Rita conta que passou por uma fase muito ruim durante o climatério, que afetou diretamente a sua saúde mental. Eu comecei a não me reconhecer, eu falava pro meu marido, parece que tem outra pessoa vivendo a minha vida. Porque eu não tinha, eu perdi a iniciativa, eu tinha um esgotamento, um cansaço, eu falava, mas eu tô preguiçosa, que preguiça é essa? Aí você fica se recriminando. E eu perdi o poder de decisão. Então, coisas básicas, por exemplo, no meu trabalho, eu estava numa sala de aula, você tem que tomar centenas de decisões num período de 45 minutos. Você está com o aluno, você tem um plano, o plano falha, você tem que fazer outra coisa, não tem dúvida. E às vezes eu me via parada ali, eu falava assim, nossa, parece que tem uma nuvem, uma névoa na minha mente, que eu tô me vendo de fora, parece que tem alguém vivendo a minha vida. Cadê aquela pessoa que tinha iniciativa, que já tinha ações rápidas? Então isso começou a atrapalhar, inclusive, a minha produtividade no trabalho. E aí gera um problema de autoestima também, porque você começa a se achar preguiçosa, porque está sempre cansada, você começa a se achar incompetente. E numa fase da vida que eu acho que você está com a sua atividade mental no máximo, porque você já está com uma bagagem grande, você já tem uma experiência, e de repente vem reações emocionais que fazem você agir de maneira diferente. E se você não compreende isso, eu demorei muito para entender. Se você não compreende isso, você começa a não saber como agir, começa a se recolher, começa a ficar muito introspectiva, com receio de se relacionar com as pessoas. Então essa parte também foi bem complicada. A minha vida começou a melhorar depois que eu comecei a fazer o tratamento e acompanhamento com a doutora Ana. Porque aí, assim, além dela me explicar, ela até me falou, ó, isso que você está descrevendo, essa nuvem mental, é até um termo médico, é uma névoa mental da menopausa. Eu falei, porque assim, nossa, ninguém nunca me falou isso, né? Então, assim, eu comecei com um tratamento de reposição hormonal. Eu uso adesivos a cada 4 dias, é uma dose baixa. Eu tinha um pouco de receio de entrar com esse tratamento, por conta da minha mãe já ter tido câncer no endométrio, mas ela me tranquilizou. A médica da minha mãe me disse que não era algo genético, que eu também poderia ficar tranquila. Então, assim, a primeira coisa foi o tratamento com os adesivos. Eu me vejo, assim, hoje ainda como uma paciente, né? Mas sem aquela sentença. Isso é natural e algumas mulheres passam por isso. Infelizmente, você foi sorteada, porque era isso que eu ouvia da maioria dos médicos que me acompanhavam na época. Então, hoje, assim, eu me vejo como uma pessoa em tratamento, é uma fase natural, mas você pode
ter alternativas, né, para passar por isso de uma maneira mais confortável. O acompanhamento de um profissional qualificado faz toda a diferença, que te enxerga não como uma paciente, mas como um ser humano, como uma mulher que tem várias questões de relacionamento afetivo, relacionamento familiar, a sua vida no trabalho. Então, quando a pessoa que te acompanha tem essa visão, né, e começa a trazer ali de você quais são as suas dificuldades, então esse acompanhamento fez toda a diferença. Você tinha mencionado antes a questão do peso, eu ganhei peso, e conversando com a doutora Ana, o ano passado eu consegui emagrecer 11 quilos, e agora eu preciso começar a atividade física, mas com a perda de peso já melhorou muita coisa, inclusive a sensibilidade da região genital, porque melhora a circulação, melhora um monte de coisa. Eu acho que é uma bobeira, mas assim, a própria circulação sanguínea começa a chegar nos lugares que antes não chegava por conta da gordura e outras coisas. Então hoje, assim, me vejo como uma pessoa em tratamento, eu estou retomando as rédeas da minha vida, mas de uma maneira diferente. Eu não posso achar que eu vou ser a mesma pessoa que eu era antes. Tem coisas que eu tenho que me adaptar. Eu acho que o mais importante é você entender o que está acontecendo com você, entender algumas limitações, buscar soluções e tentar adaptar essa nova fase. Eu ainda estou buscando melhorar muitas coisas, ainda que eu acho que eu estou num processo. Nós ouvimos o depoimento da sua paciente Rita, né? E ela nos conta que, apesar do uso de fitoterápicos, o caso dela é um caso de difícil controle, difícil administração. Para casos na qual a gente possa ter uma visão de uma menopausa mais agressiva, só o hormônio basta ou você tem que usar mais coisas como coadjuvante? Ou se há também algum momento em que você não pode fazer nada? Então, a Rita era um caso desafiador, porque ela tinha família que tinha câncer, ela tinha até um receio de usar, né? E aí a gente apoiando, eu falei para ela, não tem contraindicação, você pode usar. E aí ela começou a usar o hormônio, porque o fitoterápico não vinha fazendo efeito, e aí a gente ainda precisa agregar algumas outras tecnologias muitas vezes, né? Porque hoje em dia tem, além do hormônio, a gente não consegue resolver, por exemplo, a secura vaginal só com hormônio. Então a gente pode lançar mão de algumas energias, laser, radiofrequência, isso também melhora essa questão da secura vaginal, e tem ainda outras questões que a gente continua também tratando. Eu sempre brinco com os meus pacientes e falo, olha, essa aqui tem a receita do médico e aqui tem o receita das mães. No caso daquilo que envolve hábitos alimentares, as questões relacionadas à atividade física, né, que todos nós repetimos, de fato, isso é verdadeiro na questão da melhoria dos sintomas da menopausa? Não, isso é muito verdadeiro. Isso, assim, é primordial. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, que não adianta a gente só usar a medicação, né? A medicação é uma parte e a gente tem que fazer a nossa, né? A nossa parte é fazer uma boa alimentação. Para a menopausa, o que é importante a gente atentar na alimentação? Vitamina D, leite, porque o cálcio é muito importante para a perda da massa óssea, né? Grãos, tem vários alimentos saudáveis que fazem parte da alimentação na menopausa. Atividade física sempre, né? Porque isso vai manter ainda a parte muscular, a parte óssea, manter a saúde, reduz o estresse, o bom hábito de sono. Então, quando a menopausa, ela impacta o sono, ela traz insônia, então a gente tem que fazer a higiene do sono, e no caso do sono não tá bom, a gente ainda vai, muitas vezes, precisar entrar com medicação. E manutenção do estresse. Então, o que a gente pode fazer para manutenção do estresse dessa paciente? Se ela gostar, né? Eu sempre falo, não é todo mundo, não é mindfulness, meditação não é para todo mundo. Mas se ela gostar e achar que dá para fazer uma atividade meditativa, ótimo. Se não gostar, se não quiser fazer, tem que saber fazer alguma coisa que faça essa mediação do estresse. Cada um tem uma coisa, um pinta, outro lê.
Então tem que ter uma coisa que consiga entender como mediar esse estresse. Na menopausa, mediar e saber como regular o seu estresse é muito importante. E preventivamente, algo a mais além da alimentação e da atividade física? Ainda, além de tudo isso, eu sempre digo que ter boas relações familiares e com amigos também ajuda, mas a atividade física, a alimentação e o sono são os pilares que vão manter a saúde dessa paciente. O Brasil, a mulher brasileira, ela é consciente da questão da menopausa ou falta um pouco de política pública que possa não só valorizar a mulher, mas trazer a ela esse grau de consciência? No Brasil ainda falta. A gente ainda peca porque agora a gente começou a falar mais, agora as mulheres estão, né, ficando mais conscientes e se fortalecendo para falar que estão na menopausa, porque antigamente a gente tinha vergonha de estar na menopausa, entendeu? Então as mulheres no mercado de trabalho tinham vergonha de falar que estavam na menopausa, isso não era bem visto, a pessoa podia entender como ela estava fora do mercado. E agora, né, as pessoas estão começando a entender a importância de falar e que não, a mulher continua jovem. A mulher vai ficar 30 anos na menopausa, mais ou menos. Então, parte da vida da mulher é na menopausa. Se a gente não falar, não entender e não dar suporte para essas mulheres, elas passam muito tempo sofrendo, as mulheres passam muito tempo sofrendo com a menopausa. Não precisa disso, hoje a gente não precisa mais disso. Mitos e verdades. Comer amora retarda o surgimento da menopausa? Não retarda, mas melhora os sintomas. Tanto a amora quanto todas essas frutas vermelhas, cereja também, elas ajudam nos sintomas. Quer dizer, isso é uma verdade. Verdade. E em relação à terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita em qualquer mulher? Isso é um mito ou uma verdade? Isso é mito. Todas as mulheres não. Algumas mulheres em vigência de câncer não podem, outras que têm trombose não podem, então elas precisam ser avaliadas. Menopausa aumenta o risco de doença cardiovascular? Verdade? Verdade. Por isso que muitas vezes eu sou propositiva no uso da reposição hormonal, para reduzir um dos riscos cardiovasculares, um deles. E a mensagem que todo mundo quer escutar é mito de que a menopausa é sinônimo de velhice? É lógico que é mito. Então, a mulher não pode, com 50 anos hoje a mulher com 50 anos, ela tá fazendo tudo, né? Ela tá trabalhando, ela tá no mercado fazendo atividade física, ela faz a atividade física que ela quiser, né? Ela pode estar em qualquer lugar. Então, a mulher não pode ser considerada velha a mulher menopausada. O check-up de hoje recebeu a Ana Paula Beck. Ana Paula, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você sobre um tema tão importante que é a menopausa. Eu que agradeço muito por ter estado aqui, foi um prazer e um prazer de novo poder apoiar nossos pacientes, nossas mulheres. O nosso check-up de hoje fica por aqui. Nós falamos sobre a menopausa e semana que vem nós voltamos. Estaremos aqui presentes na nossa Jovem Pan News. Se você tem dúvidas, sugestões, quer falar alguma coisa, por favor escreva para drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu por que tantas mulheres sofrem com a menopausa, qual o motivo do calor repentino e agressivo durante esse período, quais as prevenções para não passar por uma menopausa ruim, como afeta a qualidade de vida das mulheres e os tratamentos para a menopausa. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.